Já fiz essa pergunta para a Letícia, então eu faço para você. Você já ouviu falar aí erisipela? É uma doença, né? E é uma infecção que é causada geralmente por bactérias que entram na pele através de uma feridinha. E para explicar, então, melhor sobre esta lesão, está aqui comigo no estúdio o do nosso De Tudo Um Pouco, angiologista, Dr. Carlos Frederico. Doutor Carlos, muito bom dia. Como vai o senhor? Tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Que grande honra tê-lo aqui, viu? Prazer é todo meu. Obrigado por ter atendido aí ao nosso convite, prontamente ter nos abençoado e já de primeira mão abençoar aqui o senhor por um ano de 2019 extraordinário. Amém, a nós todos. Doutor, então vamos falar para o pessoal assim de casa e conceituar o que é a erisipela. Muito bem. Como você mesmo iniciou falando, a erisipela é uma doença infecciosa. É especificamente uma bactéria chamada Streptococcus que entra pela pele por alguma lesão ou alguma micose, algum processo que permita que essa bactéria entre, ela vai crescer na derme, que é uma camada da pele, e se espalhar, provocando um processo inflamatório e infeccioso, muitas vezes grave. E essas feridas na pele, elas são de qualquer natureza ou por algum outro tipo mais característico? Ela existe uma característica importante porque acomete principalmente os vasos linfáticos. Eles são responsáveis pela drenagem, pela produção, defesa do nosso corpo. De uma forma geral, as lesões, elas acometem os membros inferiores, são os mais comuns, mas pode acometer também a face ou até mesmo membros superiores. Olha. E são lesões que podem evoluir para bolhas e feridas e muitas vezes se tornar sistêmicas, acometendo todo o corpo. E quando trazemos o senhor, um especialista, um angiologista, então essa condição da erisipela, ela também tem a ver com a forma da circulação aí, da questão da circulação sanguínea, hein? Sim, nós temos a circulação sanguínea, que todos conhecem, e nós temos a circulação linfática. São vasos de pequeno calibre, muitas vezes microscópicos, que drenam esse excesso de líquido e carrega células de defesa. Muitas vezes, quando se tem doenças venosas, por exemplo, varizes ou insuficiência venosa, provoca inchaço nas pernas, e esse inchaço é um dos fatores que predispõe o aparecimento da erisipela. Cria-se um meio ideal para o crescimento desse tipo de bactéria que provoca a erisipela. Nós temos algumas imagens ali que a gente gostaria de exibir para você de casa aí observar como que é a incidência aí dessa doença e gostaria que o senhor, doutor Carlos, falasse para a gente sobre as imagens que nós vamos exibir. Então pode colocar aí, ó. Ali nós temos uma mão ali, não é? Sim. Ali parece ser uma ferida mais, pelo aspecto da mão, parece ser uma ferida de um paciente com um trauma local. Esse trauma local é que permite a entrada da bactéria e provoca o aumento dessas lesões e muitas vezes vem acometido com febre, com mal-estar, com falta de apetite, que se inicia às vezes com lesões como essa. Então, aí a bactéria é o Streptococcus. A bactéria é um Streptococcus chamado Streptococcus beta-hemolítico do grupo A. Existem vários tipos, especificamente esse que causa então a erisipela. Tem mais imagens aí, pessoal? Pode colocar para a gente. Também ali um outro na mão, sim, né? Também semelhante, parece ser um paciente com a pele com pouco turgor, né, que é próprio de uma idade mais avançada, que serve como porta de entrada para esse tipo de bactéria. Muitas vezes essa bactéria todos nós temos na própria pele, faz parte da flora bacteriana da nossa pele. E por umas lesões como essas, a bactéria entra e dissemina. Muito bom. Temos mais imagens, produção? Se tiver, pode colocar, já rodar aí para a gente. Ali já é um quadro, né, de como se instala, né? Aí até como uma imagem ali ampliada, né, um desenho, claro, do... muitas vezes nós vemos esse tipo de desenho demonstrando como que é a característica inicial da erisipela. Começa com uma vermelhidão nas pernas, bem delimitada,
e às vezes alta, como se fosse uma placa, que vai se estendendo se não houver um tratamento adequado. Eu já ouvi falar, assim, às vezes, de algo chamado febrite. Tem alguma similaridade em determinado momento? Não. Não, né? A flebite, ela é um processo flebite, né? Flebite. Olha. É um processo inflamatório de uma veia superficial, que inflama o local, pode ter associação com uma bactéria ou não. Ou não. Mas não, a erisipela sempre tem um fator bacteriano associado. Muito bom. Mais imagens, querida produção? Não, não temos. Então, doutor, para a gente colocar aqui, eu tenho aqui neste envelope, para a gente exibir para o pessoal, sobre os sintomas. Então, vamos começar aqui para o pessoal identificar que são placas vermelhas nos membros inferiores. Sim, muitas vezes os sintomas iniciais, após os sintomas iniciais sistêmicos, começa o aparecimento dessas placas vermelhas, como a gente viu naquele desenho, mais comumente nos membros inferiores. E essas placas são dolorosas, é um vermelho intenso com uma queimação local. E isso vai evoluindo à medida que o tratamento não for feito. E aí podendo ocorrer, que é a febre. Sim, a febre é um dos principais sintomas da erisipela. Acomete muitos pacientes, geralmente é um dos primeiros sintomas, então às vezes antes de ter a placa vermelha, o paciente já começa a ter febre com calafrios e habitualmente é uma febre alta, em torno de 38 até 40 graus. Uau! E acompanhado também de dor. Sim, como um processo infeccioso e inflamatório, esses processos são associados à dor. Então é uma dor em queimação no local onde tem essas placas vermelhas e quando se palpa a perna é bastante dolorido. E essa dor aí... Não, daqui a pouco nós vamos falar sobre os cuidados e o tratamento. Então vamos aqui passar também por esse sintoma que é esse mal-estar aí lá que o paciente vai sentir naturalmente. Sim. Assim como a febre, o mal-estar também pode acometer antes do início do aparecimento das placas vermelhas nas pernas. Esse mal-estar vem associado com náusea, às vezes vômitos, uma astenia, uma dor, uma mialgia, que são dores musculares, né, que acontece em torno de 24 a 48 horas antes do aparecimento das placas vermelhas. E aí, ocasionalmente, né, ou posteriormente, aí gerando esse edema. Sim. O edema é o famoso inchaço nas pernas. Como a erisipela é uma doença que acomete os vasos linfáticos e esses vasos são responsáveis pela drenagem da perna, ocorre uma perda dessa função. Então, todo o excesso de líquido que nós temos no corpo, que por gravidade vai se acumulando nas pernas, não consegue ser drenado, porque o sistema linfático está em processo infeccioso, inflamatório, ali. E aí se acumula esse líquido nas pernas, formando o edema. E, para piorar, você tem aí essa piora progressiva aí. Pode chegar a qual estágio, assim, doutor, de uma erisipela, ela não sendo bem tratada, considerando esse fator aqui, piora progressiva? Sim, isso é importante porque a erisipela, no início, antes da época dos antibióticos, era uma doença que tinha uma alta mortalidade, né? Então, é uma doença que se morria por causa dela. Hoje, em função dos tratamentos com antibióticos que nós temos hoje, a evolução geralmente é muito mais favorável. Mas, se não tratada, se a pessoa que possui esses sintomas não procurar um atendimento médico adequado, a evolução ela é constante, sendo que a maioria dos casos há uma piora progressiva sem o tratamento. Aí, então, agora, partindo ali, nós já identificamos, já entendemos o que é, já conhecemos ali os sintomas. A busca pela ajuda, ela parte para um dermatologista ou a gente já pode ir direto a um angiologista? Qual é o meio ali para se buscar essa ajuda inicial? Sim, a especialidade mais adequada para o tratamento da erisipela
é a angiologia, apesar de que o dermatologista também é um médico capacitado e pode tratá-la. O importante é que o tratamento seja precoce. Quanto mais cedo se procura um atendimento médico, menor a chance de complicações futuras. Então, identificou, procurou um médico, um angiologista, e então já entendemos. Tratamento hoje, já que o senhor disse que em algum outro tempo, essa doença, ela levava até a morte por causa do processo todo infeccioso. Hoje não é assim, felizmente, né? Sim. Tem recurso. Qual é o tipo de tratamento, doutor, que hoje se estabelece? É tópico, é oral, como que faz? Sim. Por se tratar de uma doença bacteriana, o tratamento se baseia em antibióticos. Então, assim, existem medidas gerais que você deve tomar, higienização do local, elevação do membro para diminuir o edema, né? Facilitar aí naquela circulação, né? Justamente. Mas baseia-se principalmente de antibióticos. Esse antibiótico ele pode ser por via oral ou por via venosa, dependendo do grau de acometimento do paciente. Em casos mais graves, há necessidade até de internação hospitalar e antibiótico venoso. Venoso, exatamente, para poder já combater ali. Sim. Agora, dentro desse quadro da erisipela, hoje, porque a gente pouco ouve falar, então, da erisipela no contexto, assim, de quem teve e tudo. Meu pai teve, para mim, então, é um pouco mais próximo. Sim. Mas há quem ainda não tenha ouvido a respeito. É uma doença que, vamos dizer assim, é de pouca incidência? A gente poderia fazer essa afirmação, doutor? Sim. Não chega a ser uma doença rara. Hoje em dia, as estatísticas falam que em torno de 200 casos para cada 100 mil habitantes. Então, não chega a ser rara. Mas, felizmente, com o advento dos antibióticos e o tratamento mais precoce, a gente não vê muito mais aquelas erisipelas com evoluções mais graves. Então, as pessoas não estão chegando ao ponto de se espalhar de uma forma mais drástica na cidade, porque o tratamento precoce já elimina a doença. No caso aí, para essa doença aí, quem são o grupo maior de risco? Há um grupo maior de risco ali, quem tem mais varizes, quem diabetes, se há uma associação? Sim, com certeza. Existem esses pacientes que têm outras doenças que podem favorecer o aparecimento do diabetes, da erisipela. O diabético, como você mesmo citou, é um paciente que por si só já aumenta o risco por ter uma deficiência circulatória maior nas pernas, então ele já aumenta isso. Assim como doenças que diminuem a imunidade da pessoa, ou seja, as defesas que ela tem do corpo, como o vírus do HIV, doenças autoimunes, o alcoolismo, são todos fatores que aumentam a chance do paciente desenvolver erisipela. Doutor, uma pessoa de um modo de vida normal, tudo normal, aí ela toma uma picadinha ali de um mosquito, de um pernilongo, alguma coisa assim, muriçoca, não sei como é que o povo lá fala, e aí coça. Aí vai coçando, aí mete a unha lá naquela coceira, aí dá uma feridinha ali, naturalmente, pode abrir uma úlcerazinha ali. É uma porta aberta para a erisipela, visto que o Streptococcus, que faz parte da nossa flora bacteriana ali, está ali presente, pode desencadear esse processo? Sim, exatamente. É muito comum a gente ver pequenos traumas, às vezes picadas de inseto ou arranhões, uma pequena lesão de pele já é suficiente para que essa bactéria adentre, se instale na derme do paciente e se multiplica. O interior do nosso corpo é um meio de cultura muito bom para a bactéria, elas gostam muito. Então elas crescem com uma certa facilidade e rapidez. Nesses pacientes que têm algum tipo de doenças associadas, mais rápido ainda elas crescem. Então, esse desenvolvimento da erisipela muitas vezes se começa com pequenas lesões. Muitas vezes para pessoas também comuns, vamos dizer. Não está naquele grupo de risco, por exemplo, do diabético, que tem as varizes ali. Com pessoas comuns, pode ter. Pessoas totalmente saudáveis, rígidas, que muitas vezes se inicia com pequenos traumas ao desenvolvimento dessa bactéria na derme e muitas vezes ela é com extrema virulência, né? São bactérias que às vezes
causa um estrago grande e já evolui para uma erisipela. Como eu disse, começa com sintomas febris, mal-estar, e a evolução é progressiva, evoluindo com a vermelhidão, placas nos membros inferiores. Muitas vezes, adenites, que a gente chama, que são popularmente chamados de ínguas, né? Os linfonodos são acometidos, ficam inflamados, doloridos, e a progressão da doença é importante cortar logo com o antibiótico. De criança a velhos? Sim, de criança a velhos, pode ocorrer em qualquer idade. A idade mais frequente é em torno de 40 a 60 anos de idade. Uma leve predomínio das mulheres, mas muito pouco, mas pode ocorrer em qualquer idade. Agora, doutor, o que não se deve fazer, por exemplo, já no aparecimento ali daqueles sintomas? Aquela vermelhidão, já começa ali a ter aquele certo inchaço, ali a pessoa... O que não se deve fazer que as pessoas às vezes insistem em fazer? Existem muitas formas... Primeiro é a automedicação, né? Sim, a automedicação Isso aí é para tudo, por isso que eu já falo isso aqui, porque exatamente. toda vez que a gente está aqui numa entrevista falando sobre saúde e cita algo nesse nível, a gente já aprendeu que a automedicação já era. Isso é muito importante. Então, assim, não usar receitas caseiras, muitas vezes inapropriadas, de passar algum tipo de pasta, algum tipo de substância em cima das feridas. A automedicação é muito importante porque essas bactérias, elas sofrem mutação. E uma vez que você utiliza um antibiótico de uma forma incorreta, muitas dessas bactérias vão se tornar resistentes e o tratamento se tornando cada vez mais difícil e sendo necessária até internação hospitalar. Doutor Carlos Frederico, eu tenho aqui um desafio para o senhor. Sim. Aqui a TV ao vivo a gente tem esse tipo de detalhamento. Essa telespectadora nos mandou essa foto ali. Eu vou pedir aqui depois para o nosso fininho aqui fazer a tomada dessa imagem, ver se ele consegue. E ela perguntou se isso aí é uma erisipela. Assim de longe, por essa foto, o senhor consegue mais ou menos dar uma olhada? Sim. Só o pessoal de casa agora dá uma olhada. Aí o senhor pode falar, o nome dela é a Rose, que está nos assistindo aí agora. Rose, isso pode ser uma erisipela. É difícil a gente falar simplesmente olhando uma foto, porque, como eu disse, existem fatores sistêmicos associados às lesões da pele. Mas pelo aspecto que mostrou, que são placas enduradas, vermelhadas na perna, pode ser uma erisipela. Então, o conselho é assim, procure um atendimento médico. Sim. Desculpe interromper, mas exatamente isso. Ela coloca aqui, é uma situação até delicada, mas ela fala assim, ó, sou do Paraná e o médico disse que não tem mais cura. A erisipela é um processo agudo. Uma vez desenvolvida a erisipela, ela tem que ser tratada com antibiótico. É uma infecção por bactérias. Existem outras lesões de pele associadas à insuficiência venosa, que também podem provocar o edema na perna e lesões que a gente chama de dermatoesclerose, o endurecimento do subcutâneo. É difícil falar com a Rose, porque pode ser uma erisipela? Pode. Então, ela deve procurar um atendimento médico, para que o médico separe... um angiologista. Sim, vamos pra, sim, né, já mas sim, de preferência um angiologista, que vai ser um médico que vai poder orientar se isso se trata de uma doença venosa ou se é um processo agudo de erisipela. E sendo um processo dessa insuficiência venosa, aí o tratamento Existem outras formas de tratamento. E se for uma erisipela, né, em estado agudo, é outra coisa. Perfeito. Então, Rose, você aí no Paraná e todos os lindos, queridos irmãos aí do Paraná, beijo grande para vocês, para você, Rose, toda sorte de bênçãos para você e ministramos a cura de Deus aí na sua perna, agora em nome de Jesus. Amém, Rose? E aqui, doutor, as perguntas não param. O nosso telespectador, ele é interativo, o nosso telespectador é sempre ali participante. Receba essa mensagem. Olá, bom dia, meu nome é Paulo e gostaria de saber se é normal a veia da perna ficar dura depois que acaba o tratamento de trombose. Saiu um pouquinho, mas nós vamos dar essa colher de chá aqui para o nosso telespectador. Sim, pode ocorrer da veia da perna ficar endurecida, principalmente quando ocorre casos como
O Sérgio falou de flebites. As flebites provocam a formação de um coágulo dentro da veia, há um processo inflamatório e há uma cicatrização com endurecimento dessa veia. Então, no caso dele, que teve uma trombose, ele pode ter essa veia endurecida. Então, está dentro do contexto. Vai melhorando aos poucos. E aí, mas requer o cuidado. E naturalmente, pela trombose, ele deve estar ali nesse reta final tomando aquele anticoagulante, Sim. aquelas coisas todas e caminhando dentro do princípio aí. Gente, olha só, aqui nós conversamos agora com o doutor Carlos Frederico, angiologista, e que veio nos falar sobre erisipela. Para muitos, uma doença aí desconhecida, mas agora você já sabe do que se trata, o profissional que você deve procurar, caso identifique aí alguns dos sintomas. Então, todo cuidado com a sua saúde é pouco, porque a gente aprende aqui no De Tudo Um Pouco que saúde não é caro. O que é caro é gastar para curar o que ficou doente, não é isso, doutor? Com certeza. Doutor Carlos, muito obrigado. Foi uma honra tê-lo aqui conosco. Foi uma aula e esperamos vê-lo em breve aí para participar conosco em outras pautas aí. É um prazer, eu que agradeço o convite. Precisamos, tá às ordens. Obrigado. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.